Bem, eu espero que vocês estejam gostando, né? Já estão tendo aí um contato com a disciplina. Eu espero que a discussão, né, lá no ambiente virtual de aprendizagem, né, no CIGA esteja bacana, vocês estejam gostando, tanto do material como das atividades, né, das discussões que a gente pretende travar. Então, dando continuidade, né, aí na sequência de discussões que a nossa disciplina ela se propõe a fazer, né, nesse segundo encontro, né, levando em consideração a nossa divisão da nossa disciplina, nós vamos tratar um pouquinho, né, da aquisição de segunda língua. Né? A aquisição de segunda língua dentro da linguística aplicada é uma discussão extremamente rica, né? É uma discussão extremamente profícua dentro da área, né? Sobretudo quando a gente trata do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, né? No nosso caso aqui, o inglês, né? Então é um dos temas assim que é extremamente caro, né? Que é extremamente profícuo, extremamente importante dentro das discussões da linguística aplicada, certo? No nosso material, né, para essa exposição de agora, eu estou utilizando, obviamente, outras referências, mas, sobretudo, né, a referência do nosso livro, né, do livro da disciplina. Mais especificamente, o texto da unidade 2, certo? Eu espero que vocês, se não tenham lido, né, possam fazer a leitura nos dias que seguem. Pois bem, né? Então, como sempre dizem, né, as perguntas que movem o mundo, por que que a gente deve estudar a aquisição de uma segunda língua, né? Por que que essa discussão ela se torna importante? Por que que a gente precisa, né, compreender como é que se dá esse processo, né? A princípio, né, é importante a gente começar dizendo, né, sobre as motivações, né? O que motivou, o que motivou a origem, né, dos estudos em aquisição de segunda língua. Né? Em primeiro lugar, num recorte histórico, né, em termos de data, esse interesse pela aquisição de segunda língua, né, pela aquisição da linguagem e, sobretudo, a aquisição de uma segunda língua, ela se inicia na segunda metade do século passado, né? Motivado, obviamente, pelos estudos que já se fazia, pelas reflexões que já se desenvolvia acerca da aquisição da linguagem. Né? Então, compreender como que uma pessoa, né, adquire, desenvolve a linguagem, é uma preocupação de épocas extremamente remotas, não é? E em se tratando de aquisição de uma segunda língua, né, ou seja, de uma língua que você, em termos grosseiros, né, a gente pode dizer assim que você aditiva ali, né, paralela à sua língua materna, eles têm esse início na segunda metade do século passado, né? Sobretudo também é uma motivação, né, uma outra motivação para além da curiosidade, para além da necessidade de compreender como é que uma pessoa que já tem uma língua, ela adquire outra, né? Tem também uma evolução, né, mais no sentido das próprias necessidades globais, né, do próprio processo de globalização, né, o advento da internet, né, sobretudo o aparecimento do espaço www, né, que é o espaço que vamos dizer assim, que aglutina, né, as informações que são compartilhadas na internet, né? E aí a criação, né, do que a autora até chama de uma vila global, né? Automaticamente os processos de comunicação eles se ampliam, né? Eles têm um compartilhamento, né, maior e automaticamente o homem, né, que está aí mexendo, que está interagindo, que está utilizando a linguagem através dessas ferramentas, né, ele tem a necessidade de se tornar multilingüe, né, ou seja, além de dominar a sua língua materna,
você precisa, né, automaticamente dominar uma língua estrangeira, né? Uma segunda língua, como a gente vai ver aqui. Né? Então, essas são as motivações, né, as motivações principais que a gente tem dentro do campo da aquisição de uma segunda língua, certo? Bem, o que é que, na realidade, a gente quer dizer quando a gente utiliza aquisição de uma segunda língua, né? Ou aquisição de uma L2, né? Na realidade, esse termo aquisição, né, de L2, ele pode ser definido, né, de uma maneira, às vezes, até simples, né? Mas não interpretem essa simplicidade, né, como uma falta de complexidade, porque, muito pelo contrário, a gente adquirir uma língua estrangeira é algo extremamente complexo, né? Sobretudo porque a gente já domina uma língua materna e a gente termina querendo fazer associações, querendo fazer aproximações que na maioria das vezes não são tão viáveis, né? Então, a aquisição de L2 a gente pode definir, né, como a maneira que as pessoas aprendem diferentes línguas, né, uma língua, ou melhor dizendo, uma língua diferente da sua língua materna, né? A gente entende automaticamente a língua materna, né, como aquela que a gente recebe, né, de uma herança, seja familiar, seja nacional, aquela língua, né, que automaticamente a gente aprende desde a infância, né? Então, isso é o que a gente considera como língua materna. No caso, a aquisição de uma segunda língua, né, ela pode ocorrer de formas diversas, né? Às vezes ela acontece em casa, quando os pais, né, ou a pessoa próxima da criança, por exemplo, domina um outro idioma, domina uma outra língua. Ela pode ocorrer, né, automaticamente. Aí é um ambiente informal, né, que a gente pode classificar dessa maneira, não é um ambiente institucionalizado no campo de ensino, né? Mas ela pode acontecer de forma formal, né, através de uma sala de aula, através de uma escola, ou de forma informal, né, quando a gente, por exemplo, vai para um outro país, quando a gente tem contato com pessoas, né, que falam essa língua, isso aí de uma forma mais natural, sem uma instrução, né? Pode acontecer de você adquirir essa língua num processo, né, como o que está acontecendo com vocês, de fazer uma licenciatura em língua inglesa, né, e automaticamente a gente adquire essa L2 nesse processo, né, nesse processo formal de estudo, certo? Bem, um dos objetivos principais da aquisição de segunda língua, né, é justamente saber como que o aprendiz de L2, né, ele se comporta ao aprender a língua-alvo, né? Que, no caso aí, é uma língua adicional, né, que se pretende aprender. Pode ser a segunda, a terceira, a quarta, né, quando a pessoa domina aí vários idiomas, né? E aí ela pretende justamente, né, a aquisição de L2, ela objetiva justamente saber quais são as estratégias que estão sendo ali usadas, né? O que pode ir mudando também nesse perfil, né, do aprendiz dessa segunda língua ou dessa terceira língua, vai depender aí de quantas línguas ele vai ter acesso, de como esse perfil vai mudando, né, ao longo do tempo e no espaço, porque assim como a língua materna, ela não é estática, a gente já vai aprendendo, né? Por exemplo, nós falamos o português, mas a gente não sabe tudo do português, a gente vai aprendendo, até porque a língua, ela é viva, né? Ela é dinâmica. Então, ela vai modificando, ela vai apresentando diferenças, ela vai apresentando novas palavras, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa linguagem durante toda a vida, né? A mesma coisa acontece com uma língua adicional, né? Com uma L2. Né? Não quer dizer que porque você aprendeu, você vai seguir exatamente, né, como seguir assim de uma forma extremamente fechada, rígida, né? Como você aprendeu. Às vezes o perfil ele vai mudando, né?
E uma outra coisa muito interessante também, que é a área objetiva, é justamente identificar, né, e perceber como que os fatores internos e externos eles podem colaborar, eles podem refletir na, na aquisição, né? Porque como a autora diz, né, a autora frisa, as condições sociais é óbvio, né? A gente não vive numa bolha, né? Nós vivemos numa sociedade, numa organização social. Essa organização social, ela nos dá condições, né? Ela interfere tanto na aquisição de língua materna, como automaticamente interfere na aquisição de uma segunda língua, né? Então, as condições sociais, elas influenciam, né, automaticamente como que esses aprendizes eles vão escutar, como que eles vão falar, que atitudes eles desenvolvem, né, em relação a essas habilidades, né? A gente não está, como eu disse, a gente não mora, a gente não reside numa bolha. Então, automaticamente, o meio social que a gente vivencia, ele vai influenciar, né, nesse processo de aquisição, né? Tudo bem até aqui? A gente está dando para vocês compreenderem, acompanharem direitinho, né? Então, essas condições sociais, elas vão influenciar. Às vezes, elas nos dão condições, né, para que essa aquisição ela se dê de uma forma mais tranquila, de uma forma mais rápida. Outras vezes a gente vai ser um pouco mais lenta, a gente vai ter a necessidade, né, de utilizar metodologias, né, mais lentas, né, assim para deixar, né, o indivíduo ali num processo de aquisição bem tranquilo, né? Isso depende automaticamente das pessoas, né, de onde elas estão, qual a realidade que elas vivenciam, os contatos, né, que elas estabelecem com as relações de linguagem, tudo isso vai interferir, certo? Bem, então, prossigamos, né? E uma coisa muito interessante, né, é a questão, óbvio, todo o processo de aquisição da linguagem, né, ele, sobretudo um processo de aquisição de uma língua adicional, a gente tem a perspectiva do erro, né? E o mais interessante é porque essa perspectiva do erro, né, a forma como a gente lida com o erro, né, inclusive de não vê-lo de uma forma tão negativa, sobretudo quando a gente está num processo, né, de aquisição de uma língua estrangeira, lidar com esses erros de uma forma mais natural, né, sem fazer aquele processo, né, de demonização, né, de demonizar os erros, né, eles são necessários. É a partir dos erros que o estudante, né, que o nosso aluno, ele pode refletir sobre aquela linguagem, né, sobre aquela língua que ele está adquirindo, né? Então é muito importante que a gente não veja, não encare os erros de uma forma extremamente negativa, né? Porque na realidade eles podem, né, nos auxiliar e nos auxiliar muito. Eles trazem uma reflexão, eles trazem uma reflexão, né? A oportunidade da gente refletir sobre todo esse processo, né? Então, o Elis, né, ele vai dizer que há três razões principais para a gente considerar, para a gente estudar os erros. A primeira deles, né, diz que o fato de errar, ele faz parte do processo de aprendizagem, né? Então, é muito natural que dentro desse processo de aprendizagem seja, e isso não é restrito única e exclusivamente a uma língua estrangeira, né? Mas ao processo de aprendizagem no geral, né? Todo processo de aprendizagem, é natural que existam erros e acertos, né? Ele é natural do processo de aprendizagem, né? Óbvio, a gente
a gente precisa, né, buscar mecanismos para que esses erros eles sejam superados, né? Para que esses erros eles sejam superados. Entretanto, eles se constituem como elemento da aprendizagem, né? A segunda razão é justamente da necessidade, principalmente que os professores têm, de conhecer, né, de que esses professores conheçam quais são os erros que esses aprendizes cometem, né? Então, a partir disso, a partir desse conhecimento, né, esse professor ele pode automaticamente, né, desenvolver estratégias, buscar competências, habilidades, para que o processo de aprendizagem ele se torne melhor, né, para esse aprendiz. E por último, aí a terceira razão é a possibilidade de que os erros contribuem para a aprendizagem quando ocorre a autocorreção, né, quando o próprio aluno ele reconhece aquele erro e muda, essa mais interessante, né? Então é por isso que, sobretudo no processo de aquisição de uma língua estrangeira, a gente deve lidar de uma forma, né, diferente com essa perspectiva do erro, né? É óbvio, né, que identificar um erro, sobretudo refletir sobre ele, não é uma coisa muito simples, né? Não é algo extremamente simples. Exige uma reflexão, exige a necessidade de comparar a produção do aprendiz, né, com o que seria correto, considerando lá a língua-alvo que eu estou ensinando para ele, né? E aí, muitas vezes, é óbvio, fica difícil de identificar, né, se o fato linguístico considerado errado foi um deslize né, do momento ou se verdadeiramente é uma falta de conhecimento, né? A gente também tem que refletir, será se foi um lapso, né, daquele momento ou será se de fato, né, aquilo é um problema, é uma falta de conhecimento da área, né, da língua por parte do aprendiz, né? Então, os erros eles nos levam, sobretudo quando a gente trabalha com uma segunda língua, a fazer esse tipo de reflexão, né? E de certa maneira, para a gente que é professor, né, que seremos professores, né, no caso de vocês estão em formação aí, estão em formação na área da língua inglesa, né, eles nos impulsionam automaticamente também para buscar, né, ferramentas, metodologias, recursos didáticos, né, que possam minimizar esses erros. Certo? Tudo bem até aqui? Dentro do processo de aquisição de uma segunda língua, né? Esse processo de aquisição de uma segunda língua, ele é um processo, digamos, complexo, né? A gente não tem, vamos dizer assim, uma teoria, uma abordagem que explique o processo de aquisição de uma segunda língua de uma forma única, né? Vão existir diversas abordagens para que a gente compreenda esse processo de aquisição de uma segunda língua. Cada uma tem avanços, né? Cada uma, às vezes, apresenta características que a outra deixou de considerar, né? Mas o importante é que a gente compreenda esses processos, né? Compreenda essas teorias, compreenda essas abordagens, né? E compreenda que também cada uma ela foi desenhada, né, num momento histórico, né, num determinado momento, num determinado ponto histórico da história dos estudos da linguagem. Né? Então, vocês vão ver que tem teorias que são mais tradicionais, são teorias mais formais, e vocês vão ver que vão ter teorias mais funcionalistas, né? Que a gente pode classificar assim de uma forma até grosseira, né, de mais funcionalistas, ou de certa maneira que inserem, né, outras questões que as teorias tradicionais elas não levaram em consideração, né? Existem várias teorias, várias abordagens, né, para que
para que a gente compreenda, né, esse processo complexo de aquisição, né? Veja, se é complexo, né, a gente compreender o processo de aquisição de uma língua materna, imagine o processo de aquisição de uma segunda língua, né? Por que que é complexo? Por aquilo que nós já acabamos de falar, né? Quando o indivíduo ele vai adquirir uma segunda língua, ele já domina a sua língua materna, né? Então é muito comum que ele queira buscar associações, aproximações, né? Questões que na maioria das vezes, né? Às vezes termina até dando um nó na cabeça dele, né? Porque ele busca aquelas aproximações. Existem sons também que a gente não consegue, né? Que a gente não consegue pronunciar, que a gente não consegue pronunciar assim de imediato, né? Porque o nosso processo fonético, fonológico, né? Ele é diferente do português, ele é um pouco diferente do inglês. Existem determinados fonemas, né? Determinados sons que na língua inglesa eles existem, né? E no português, por exemplo, eles já não são pronunciados assim de uma forma tão recorrente, e aí automaticamente isso termina gerando aí uma dificuldade, né, na hora da aquisição da língua falada, né, na hora que você vai pronunciar, certo? Então existem diversas abordagens, né? A gente precisa compreender nessas diferenças contextuais que existem, né? Até para a gente compreender como é que se dá o processo de aquisição de uma segunda língua, a gente também precisa compreender o contexto, né? O contexto em que o aprendiz ele está localizado, ele está inserido, né? Porque a gente precisa também compreender ali o perfil, né, desse aprendiz, né? É preciso que a gente entenda o que esse aprendiz já aprendeu sobre alguma outra língua, né? Se ele tem maturidade cognitiva também, porque não é simplesmente, né, não é simplesmente chegar e inserir ali o desenvolvimento, a aquisição de uma segunda língua, a gente tem que levar esses aspectos em consideração, né? Se ele já tem ali uma maturidade cognitiva, se ele tem uma consciência metalinguística desenvolvida, né? O próprio conhecimento de mundo, que é algo extremamente relevante, algo extremamente importante, né, para o desenvolvimento de qualquer língua e também para a aquisição, né, de uma segunda língua, né? E até mesmo se ele está ansioso, né, para desenvolver a aprendizagem de uma segunda língua. Todos esses aspectos são extremamente importantes, né, para a gente compreender os processos de aquisição. Bem, aqui na exposição eu trouxe 3 teorias, vamos dizer assim, 3 estudos, né? 3 teorias que tratam da aquisição da linguagem numa segunda língua, né? Da aquisição de uma segunda língua. A primeira delas é o behaviorismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, talvez já tenham estudado um pouquinho nas disciplinas introdutórias de linguística, né? Sobretudo quando a gente trabalha ali com as questões do gerativismo, né? Das respostas que essas teorias linguísticas elas buscam, né? Então nós temos ali o behaviorismo, que é uma tendência assim mais psicológica, né, de entender a linguagem. A gente também tem a teoria da gramática universal, que é essa teoria ela é desenvolvida pelo Chomsky, né, com a gramática gerativa. E eu coloco também as teorias do Stephen Krashen, né, aí que são as que estão trabalhadas no material, né. É óbvio que podem existir outras, né? Mas a título de ilustração, essas, digamos assim, as que a gente pode detalhar de uma forma mais precisa, né? Então, a primeira delas é justamente a teoria behaviorista, né? O behaviorismo. A teoria behaviorista, né? Ela influenciou fortemente os estudos linguísticos e automaticamente os estudos de aquisição da linguagem
E os estudos de aquisição de uma segunda língua, no período aí, né, da década de 40, 50, 60 e até 70, né, do século passado, né, essa teoria behaviorista, né, ela tem as suas bases, né, na psicologia, e aí elas se utilizavam de postulados da psicologia para explicar como que as pessoas adquiriam, né, como que elas aprendiam uma língua, né? Nessa perspectiva, né, segundo essa perspectiva, segundo essa corrente da psicologia, porque o behaviorismo é uma corrente da psicologia, os conhecimentos, né, e automaticamente os conhecimentos da língua, da linguagem, eles são adquiridos através das nossas experiências, né? A aprendizagem, ela vai se dar aí através de respostas a estímulos, né? Ou seja, eu estimulo e aí automaticamente você me dá uma resposta a esse estilo. Exatamente, Andressa, é a teoria do condicionamento, né? Então você dá uma resposta, você dá um estímulo e automaticamente você gera uma resposta. Então, o processo, né, de aquisição da linguagem e o processo de aquisição de uma segunda língua, ele estaria ligado a essa perspectiva, né? Você tem um estímulo e automaticamente você desenvolve, né? Você tem um estímulo do meio e a repetição das respostas associadas aos estímulos vai ser essencial aí para a aprendizagem, né? O behaviorismo ele teve uma influência muito grande dentro da linguística, né? Por muitas décadas ele vai ser o elemento principal, aí norteador do ensino de línguas estrangeiras, e não só no ensino de línguas estrangeiras, mas também, né, no ensino de línguas em geral, né? Então aí para os behavioristas, a imitação, a memorização, né? Elas teriam aí elas seriam suficientes para que se adquirisse uma língua alvo, né? De acordo com a teoria behaviorista, né, a aquisição de uma L2 baseava-se na formação de hábitos, por isso comportamentos, né, tanto é que eles faziam, eu não sei se vocês já viram, né, aqueles experimentos que eles condicionam, né? Você coloca o ratinho lá na caixa, né, só para ilustrar como era que eles faziam. Você colocava aquele ratinho lá na caixa, você dava um estímulo para ele, se aquele estímulo gerasse uma resposta positiva, né, você dava, digamos, um pedacinho de queijo, né? Veja que tem essa questão do condicionamento, né, da formação de hábitos, certo? Então, a aprendizagem ela precisa de estímulos e automaticamente de reforço, né? Você dá um estímulo, ele dá a resposta e automaticamente você dá o reforço, né, que é ali né, em palavras grosseiras o agrado, né? Aquela resposta, né? Aí, no caso, também, eles advogavam, né, que as semelhanças entre a língua, a língua materna e a língua estrangeira em aquisição, né, ela facilitaria a aquisição da linguagem, enquanto que os contrastes, né, eles poderiam dificultar o processo, ou seja, a língua nativa aí ela influenciaria o processo de aquisição de uma segunda língua, né? Há evidências dessa influência, no entanto, hoje se acredita que ela se manifesta não devido aos hábitos adquiridos na língua materna, né, como dizem os behavioristas, mas por conta de outros aspectos, né, das associações cognitivas que a gente termina fazendo, né? E aí, lá nos fins da década de 70, né, vários pesquisadores eles vão ver que essa teoria behaviorista ela não se adequava de uma forma assim mais profunda, né, dentro do processo de aquisição da linguagem e automaticamente eles começam a afastar, né, os processos de aquisição, os processos de aquisição de língua materna ou de língua estrangeira dessa perspectiva, né?
Sim, Fábio, essa teoria funcionaria em todas as idades, né? Essa questão do condicionamento, ela não está restrita, né, única e exclusivamente à infância, né? Essa questão de você condicionar comportamentos, de você estimular através de um aspecto, você estimular uma resposta. Então, né, como o Fábio tinha perguntado, né, essa teoria ela não funciona só para a infância, certo? Ela funciona para qualquer fase da vida, certo? Deu para compreender um pouquinho sobre a teoria behaviorista? Bem, a outra teoria, né, de aquisição da linguagem, talvez vocês conheçam bem, né? Não sei se. Eu acho que vocês já devem ter cursado Introdução à Linguística. Com certeza a professora falou, né, dessa teoria da gramática universal ou da gramática gerativa, né? Que é a teoria desenvolvida pelo norte-americano Noam Chomsky, né? O Chomsky, na realidade, ele não é um linguista, né? Ele é um linguista, né, porque ele desenvolveu uma teoria na área da linguagem, né? Passou a ser linguista. Mas ele é um matemático, né? Na realidade, ele é um matemático aí preocupado com essas questões de desenvolvimento da linguagem, né? A título de observação, de sugestão na realidade, eu sugiro que vocês, né? Ele é vivo, ele está na ativa, né? Está na ativa até hoje. Já é um senhorzinho extremamente simpático, né? O Chomsky. E ele fez uma fala que eu indico para que vocês ouçam e vejam, né? Na abertura do Abralim ao vivo, né? Que é a Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, ela fez um evento agora na pandemia, né, que está acontecendo até hoje, de fazer mesas redondas ou palestras ao vivo, né, com transmissão pelo YouTube. As palestras estão todas salvas lá, né, no canal da Abralim. É só você entrar no YouTube, colocar Abralim, né, e eu sugeriria que vocês ouçam a fala do Chomsky, né? Foi a primeira fala desse evento Abralim ao vivo, certo? É bem interessante a exposição que ele faz. Então, foquemos aqui na questão da gramática universal. Né? A gramática universal, como eu disse, ela foi uma teoria formulada pelo Noam Chomsky, né? Nessa teoria, o Chomsky ele defende, né, que a gente, ao nascer, porções consideráveis, né, das estruturas das línguas humanas, elas já estão presentes no nosso cérebro. Ou seja, quando você nasce, você já tem no seu cérebro um dispositivo biológico, e aí é interessante, né, porque a língua, na perspectiva chomskiana, ela é um aparelho biológico, né, porque ela está instalada, vamos dizer assim, no cérebro das pessoas, né? No cérebro de cada falante. Né? Então, a gente, quando nasce, a gente já nasce com essas estruturas de linguagem humana, né? Que ele chama de gramática universal, que seria uma estrutura universal para todas as línguas. Não necessariamente, se eu vá nascer no Brasil, né? Eu já vá nascer com as regras da língua portuguesa instaladas no meu cérebro. Não é isso. Mas seriam regras universais, né, da linguagem, como, por exemplo, formulação de sentenças, né? Isso seria uma regra que já viria instalada aí no seu aparelho, nesse aparelho biológico, né, que para ele é um aparelho biológico, né? Então, desde aproximadamente a década de 80, que o Chomsky ele vem elaborando essa posição, sustentando certos princípios para a construção de sentenças, né, que podem ser encontradas em todas as línguas, né, sentenças comuns ali que podem ser encontradas em todas as línguas, e que automaticamente elas pertencem não exclusivamente ao domínio da linguagem, mas ao domínio, né, mas ao patrimônio biológico, né? Desde que a gente nasce até, né, a gente, sei lá, morrer, né? Então, essa teoria do
que ela teve um impacto, ela teve e tem, né, um impacto significativo nos estudos linguísticos até hoje, né? E ela impactou muito também a aquisição de de língua estrangeira, né? Por muito tempo, né, aí, como está exposto no slide, essa, essa teoria, né, ela marcou muito os linguistas que se propunham a investigar a aquisição de uma segunda língua, né, porque também se pensava que os princípios da gramática universal, eles valeriam para uma aquisição de uma outra língua, né? Ela só é possível porque temos a capacidade de internalizar um sistema de regras de uma língua a qual estejamos expostos, né? Então, esse era o postulado principal aí da gramática universal, né? Alguma questão sobre essa parte? Né? Então, para ele, a linguagem, né, ela era um mecanismo inato, né? E aí, automaticamente, a gramática universal, né, ela critica muito, ela parte mesmo de uma crítica ao behaviorismo, né, que foi a teoria que nós vimos anteriormente, justamente porque eles negam, né, que essa questão do estímulo e da resposta, do condicionamento de um comportamento, ele seja essencial, né, para a aquisição de uma segunda língua. Né? A gramática universal, ela advoga mesmo que, na realidade, a gente nasce, né, para eles, o homem nasce com uma série de informações, né, sobre o comportamento humano, a personalidade, né, a capacidade de compreender quantidades, de fazer distinções entre os sons da fala e outros sons, né, e automaticamente ele vem dentro da codificação genética, né, que faz com que eu tenha informações sobre o comportamento humano, personalidade, a gente também traga no DNA, né, na codificação genética, os conhecimentos linguísticos, os conhecimentos de linguagem, né, conhecimentos linguísticos e não linguísticos. Né? Então, dentro, né, da gramática universal, eles descrevem, né, como, até porque o Chomsky é matemático, né, ele descreve a gramática universal em princípios, né, entre princípios e parâmetros também, né? Os princípios aí seriam as estruturas comuns que toda língua tem e que, de certa maneira, limitam as variações entre elas. E por parâmetros são justamente as variações possíveis que as línguas podem ter, né? E aí ele diz que, por exemplo, as crianças, né, que adquirem a linguagem muito rápido, muito cedo, elas assim o fazem, né, por conta de que elas já nascem com esse dispositivo da linguagem instaladas no cérebro, né? Daí essa associação, né, de que você pode adquirir uma segunda língua também, em virtude do dispositivo da linguagem estar presente aí no seu cérebro, né? Na realidade, para a gente falar da hipótese da gramática universal, né, do inatismo, a gente precisa, para esmiuçar mesmo a teoria, né, a gente precisava não era nenhuma aula, era várias, né? Mas aqui é só a título mesmo de ilustração, né, de que vocês conheçam, né, essas teorias que existem, né? Uma outra teoria que é posta no texto e que é muito interessante e que é necessária, né, para que a gente debata aqui, são as teorias, né, do Stephen Krashen, né? Então, o Stephen Krashen, ele foi influenciado, né, automaticamente pelo Chomsky. A teoria dele é uma teoria bem derivada mesmo dos postulados chomskyanos, né? E aí ele elabora, né, um modelo monitor, que a gente chama de um modelo monitor, que é formado por diversas hipóteses, né? A primeira hipótese é a distinção entre aprendizagem e aquisição. A segunda hipótese é a ordem natural de aquisição das regras da língua. A terceira, a hipótese do input. E a quarta seria a hipótese do filtro afetivo, né?
A primeira hipótese, quando trata aí da distinção entre aprendizagem e aquisição, vai dizer que a aquisição é um processo parecido com o que ocorre na aquisição da língua materna, né? Trata-se de um processo inconsciente, em que o aprendiz ele vai aprender, entre outros aspectos, as regras, né, os usos da língua para a comunicação. Né? Dessa forma, o indivíduo não nota que está internalizando um sistema complexo de regras e estruturas. Né? Ele é um processo, assim, ele caracteriza a aquisição aí como algo mais inconsciente, né? A aprendizagem, por outro lado, que ele distingue, né, a aquisição de aprendizagem, a aprendizagem, por outro lado, ele já encara como sendo algo consciente, né? Ou seja, o indivíduo ele está engajado, ele internaliza as regras e as estruturas da língua que ele vai adquirir, né, da L2. E para eles, né, a aquisição, na teoria do Crashing, ele não utiliza a aquisição e a aprendizagem como, vamos dizer assim, como sinônimas, né? Para ele, a aquisição é um processo mais inconsciente, o indivíduo ele não tem consciência, né, de que está focado num sistema de regras, de que está internalizando, né, um sistema complexo de estruturas. Já a aprendizagem é justamente o inverso, né? Ele está adquirindo, ele está refletindo sobre aquilo, ele está pensando sobre aquilo, né? A segunda hipótese, que é a ordem natural da aquisição das regras da língua, ele diz, né, que, de acordo com essa hipótese, algumas estruturas são adquiridas antes de outra, né? E nem sempre aquilo que é hipoteticamente considerado mais fácil de aprender é adquirido primeiro, né? Então, veja que aí é como se ele estabelecesse uma estruturas, né, de aprendizagem, e que automaticamente essas estruturas elas vão sendo adquiridas, né, uma antes da outra, né, mas não necessariamente numa questão hierárquica, né, de que você começa do mais simples para o mais complexo, né? Não tem essa vinculação, certo? A terceira hipótese é a hipótese do input, né? Que aí, no caso, essa hipótese, ela vai postular que, para que o aprendiz da segunda língua ele possa avançar na aprendizagem, né, ele deve estar exposto a um tipo de input, né, que esteja um pouco mais avançado do que o seu conhecimento, né? Isso aí é o que justamente vai gerar, né, a aprendizagem. Né? Ele reconhece, por exemplo, ela dá até esse exemplo no texto, não sei se vocês já chegaram, né? Ela, por exemplo, quando você fala do i, né? Mais uma informação, né? Ou seja, quando você coloca coloca um conhecimento a mais, agregado àquilo que ele já sabe, né, automaticamente, agregado àquilo que ele está sendo exposto, né, que está sendo exposto ao aprendiz, automaticamente aquilo gera uma aprendizagem a mais. E, por fim, a última hipótese, né, desenvolvida aí pela teoria do Crashing, é a hipótese do filtro afetivo. Né? E aí, o que seria esse filtro afetivo? Né? Seria um bloqueio mental que impede os indivíduos de utilizarem totalmente o input compreensível que eles receberam para a aquisição da segunda língua, né? E aí a autora ela até explica, né, que para que ocorra a compreensão do input, o aprendiz deve estar com o filtro afetivo baixo, ou seja, deve estar aberto à compreensão, sentir-se motivado e não apresentar bloqueios, né, como questão de ansiedade, de medo, porque essa questão da afetividade, né, do filtro afetivo aí, ele pode, por exemplo, quando a gente vai... Isso acontece muito quando você vai buscar adquirir uma linguagem, né, essa questão do filtro afetivo, por uma obrigação, né, por uma necessidade, vamos dizer assim, de, por exemplo, passar numa prova de proficiência, né?
Aí você já vai com essa questão do medo, da afetividade. Então, ele diz que esse filtro afetivo pode, desculpem, ele pode atrapalhar e ele pode apresentar bloqueios, né? O ideal é que ele não apresente esses bloqueios, certo? Aqui estão algumas referências, né, para essa exposição. No material, né, eu coloquei alguns materiais complementares lá no CIGA. Eu indiquei, né, o livro da professora Vera Menezes, que é um livro assim muito importante sobre aquisição de segunda língua, né? Eu considero esse livro, assim, sem desrespeitar os outros que já investigaram, como uma das obras mais completas, né? De aquisição de segunda língua, né? Escritas aqui no Brasil, né? Eu coloquei lá também alguns vídeos, né? Da professora Vera também, que estão disponíveis no YouTube, certo? E eu indico que vocês façam, né? Façam a visualização desses vídeos, porque eles são muito bacanas, né? E eles vão dar para vocês assim uma visão bem elastecida, bem ampla desse processo de aquisição de uma segunda língua, certo? Vocês têm algum questionamento, algo que eu possa ajudar antes da gente encerrar a transmissão? Se tiverem algum questionamento, vocês podem utilizar o chat. Tá tudo tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Talvez as dúvidas elas vão surgir mais quando vocês tiverem, vamos dizer assim, um contato, né, mais profundo com o material. Mas aí eu me coloco à disposição, certo? Podem mandar uma mensagenzinha lá no SIGA, né, que vai ser um prazer responder, vai ser um prazer debater, né? Nós ainda teremos um outro encontro, né? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, né, eu posso colocar nos minutos iniciais um tempinho para a gente debater possíveis dúvidas dessa parte, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês pela paciência, né, pelo interesse de estarem aqui, né, já nesse finalzinho, né, a gente já está aí com o pé no final de semana, né, depois de uma longa semana que eu acredito que de muitas demandas, né, vocês estarem aqui, um número até significativo de alunos, e os tutores, também agradeço os tutores que estão acompanhando, né, e até o nosso próximo encontro.